Continuando com o nosso curso de Investindo em Renda Fixa, vamos à nossa aula de número 4, onde estudaremos os títulos públicos. É possível classificar os títulos públicos de renda fixa em títulos públicos e títulos privados. Os títulos públicos eles são emitidos pelo Tesouro Nacional e os títulos privados são emitidos por empresas privadas. Como eu já disse, os títulos públicos eles são emitidos pelo Tesouro Nacional para financiar as atividades do governo federal. O Tesouro Nacional ele é responsável por lançar um programa que ganhou muita popularidade nos últimos anos, o Tesouro Direto. Como os títulos públicos são os que sustentam os pilares da economia, o risco desse investimento é considerado o mais baixo possível. Ou seja, eles são considerados o investimento mais seguro que a gente tem na economia. Os tipos de títulos públicos que nós temos são Tesouro Selic, Tesouro Pré-fixado com juros semestrais, Tesouro IPCA e Tesouro IPCA com juros semestrais. Vamos começar o nosso estudo com o Tesouro Selic, cujo nome oficial é LFT. A remuneração está atrelada à taxa básica de juros da economia, ou seja, a taxa Selic. É um título pós-fixado, ou seja, não fixamos nenhum valor futuro nele. O rendimento vai variar de acordo com a taxa Selic. Assim, se a Selic subir, o título renderá mais. Se a Selic cair, o título renderá menos. O retorno sempre será positivo, contanto que a taxa básica de juros seja positiva. Se essa taxa básica de juros for negativa, ele vai ter um rendimento negativo. Mas no Brasil, 99% das vezes essa taxa é positiva. É um título muito utilizado para reserva de emergência, já que não sofre com marcação a mercado. Já vê que ele sofre uma pequena variação de preço com relação à taxa que é pré-fixada, mas ela é bastante insignificante. Aí fica a pergunta, né? É possível que o Tesouro Selic tenha rendimento negativo? Sim, é possível. Apesar de não ser comum, em momentos de crise forte, como a pandemia da Covid-19, isso pode acontecer. E aconteceu em alguns meses, tá? E por que isso acontece? Porque junto com a taxa Selic vem uma pequena taxa pré-fixada, e geralmente a gente vai encontrar Selic mais 0,10%, Selic mais 0,12%. Se a gente entrar no site do Tesouro Direto, a gente vai ver sempre Selic atrelada a mais uma pequena taxa. E essa taxa, ela se soma, né, à rentabilidade da Selic, então o rendimento que eu vou ter vai ser a variação da Selic mais essa taxa. E essa taxa, aqui que é o que é importante, né? Essa taxa ela varia de acordo com as condições de oferta e demanda do título, ou seja, as condições de oferta e demanda de procura por esse título que é o Tesouro Selic. Se a demanda pelo Tesouro Selic for muito baixa, as pessoas não estão investindo no Tesouro Selic, essa taxa aqui pré-fixada, ela começa a subir, ela começa a subir, né, para estimular os compradores. Se a demanda for muito alta, as pessoas estão investindo muito no Tesouro Selic, essa taxa ela começa a cair, podendo inclusive ser levemente negativa. A variação dessa taxa que a gente viu, né, de 0,10% no nosso exemplo, não necessariamente vai ser 0,10%, ela provoca pequenas oscilações de preço no papel, que são chamadas de ágio e deságio, que podem, em determinados momentos e por curtos períodos, representarem um prejuízo. Só explicando, né, o Tesouro Selic ele é negociado em taxa de rentabilidade que pode ser um ágio, quando ela é negativa. Então, se eu tivesse, por exemplo, Selic menos 0,01%, aí eu estou em ágio. Então, se ela está negativa, significa que tem uma procura muito alta por esse título. Então, essa taxa foi diminuindo até que ela ficou negativa. Ela pode ser, quando ela for positiva, a gente fala que ela está em deságio. Então, nesse exemplo, Selic mais 0,10%, a gente tem o deságio. Ou seja, as pessoas não estão procurando muito por esse título e essa taxa ela fica positiva. Ou ela pode ser zero, só vai render a Selic e 0% de taxa, que a gente fala que está ao par.
E aí, para mostrar como que a Selic pode ter um rendimento negativo, vamos usar esse seguinte exemplo. Em 2020, o Tesouro Selic 2027, ele começou o ano sendo negociado a Selic mais 0,02%. No final de 2021, as taxas subiram para a Selic mais 0,24% por falta de demanda. Quem comprou o título no início do ano, no início de 2020, viu um rendimento de 95% da Selic em 2 anos. Ou seja, o aumento da taxa custou equivalente a 5% da Selic em 2 anos. Então, se você comprou um título a uma taxa X e essa taxa aumentou com o tempo, provavelmente você vai ver que seu investimento ele vai render um pouquinho abaixo da Selic, não vai render 100% da Selic, vai render um pouquinho abaixo. O raciocínio contrário também é válido. Se você comprou, imagina que eu comprei a 0,24 e essa taxa diminuiu. Então, significa que o meu rendimento ele vai ser um pouquinho maior. Mas como essas taxas aqui, elas costumam ser muito, muito pequenas, essa variação ela vai ser pouca e ao longo dos anos não vai fazer diferença no seu investimento. E uma observação, né, que a gente tem que fazer é que o deságio ele pode ser considerado como um desconto no investimento com relação ao seu valor justo. Então, conforme essa taxa vai aumentando e eu vou tendo um rendimento mais básico, o que aconteceu? Eu comprei uma taxa menor e essa taxa foi aumentando, aumentando, aumentando. Significa que esse título do governo ele começou a ser negociado com desconto para que mais pessoas comecem a investir. E aí, se eu decidir vender o título nesse momento que ele está com desconto, aí eu vou perder dinheiro. Por isso que as pessoas, durante esse período aqui, viram o seu investimento render 95% da Selic e não 100% da Selic. Mas, conforme essas condições de oferta e demanda elas se normalizam, a tendência é que essa variaçãozinha aí ela também se normalize com o tempo. Assim, a gente pode observar que o Tesouro Selic ele é a melhor opção para se investir numa reserva de emergência. A gente já vai falar o que é uma reserva de emergência. Já que suas oscilações de preço são muito pequenas, fazendo com que o investidor consiga vender um título em um curto prazo sem grandes prejuízos. Tá? Então, mesmo se tivesse vendido lá naquela hipótese do exemplo, eu ia ter um prejuízo muito pequeno. Não ia fazer tanta diferença assim no meu investimento. Entretanto, se o investidor não quisesse expor essa variação de preço por menor que ela seja, a melhor opção para ele vai ser um CDB pós-fixado que renda 100% da CDI e que tenha liquidez diária. Isso daqui é bastante importante. Não vai adiantar nada você investir uma reserva de emergência em um CDB a 100% de CDI, sendo que a liquidez é somente no vencimento. Ela tem que ser diária, porque se você tiver uma emergência, você vai lá e resgata esse dinheiro. Então, se você não quiser sofrer nem essas pequeninas variações que o Tesouro Selic pode ter, então a melhor opção para você vai ser um CDB que Olá, renda peço desculpas por interromper sua aula por um breve momento, mas tenho algo importante e vantajoso para compartilhar com você. Se você está gostando desta aula, tenho uma ótima notícia. Agora você pode levar sua experiência de aprendizado para o próximo nível fazendo sua matrícula em nosso site. Ao se matricular, você terá acesso exclusivo a uma série de benefícios. Primeiro, você pode baixar a apostila completa do curso em PDF, perfeita para acompanhar as aulas e revisar o conteúdo sempre que precisar. Além disso, ao concluir o curso, você terá a oportunidade de adquirir um certificado de conclusão, um grande passo para o seu desenvolvimento profissional e acadêmico. E sabe o que mais? Ao assistir às aulas diretamente em nosso site, você terá uma experiência de aprendizado sem interrupções ou propagandas. Isso significa mais foco e eficiência no seu estudo. Então, não perca essa chance. Clique no link na descrição deste vídeo ou visite nosso site para se matricular agora mesmo. É rápido, fácil e vai transformar a maneira como você aprende. Agora, vamos voltar à aula. Obrigado por sua atenção e nos vemos no vai site. ser um CDB que renda 100% de CDI, ou até mesmo um RDB que renda 100% de CDI, mas que em ambos os casos tenham liquidez diária. O que é a reserva de emergência que eu tanto falei até agora, né? Ela é uma quantia de dinheiro que fica reservada para possíveis eventualidades. Então, se você vai guardar um determinado valor, e se acontecer algum imprevisto, sei lá, o cachorro ficou doente, teve que fazer uma cirurgia, alguma coisa, você já tem esse dinheiro guardado
e não vai precisar ficar se endividando em cartão de crédito, por exemplo. Quanto guardar? Guardar é o equivalente a 6 meses, no mínimo, o seu custo de vida mensal. Então, você vai calcular o quanto que você precisa para sobreviver por mês. Qual que é o seu custo básico? Então, custo com aluguel, com gasolina, com alimentação, o básico. O quanto você precisa para sobreviver no mês. E aí você vai multiplicar esse valor por pelo menos 6. Aí esse vai ser o montante que você precisa guardar para uma reserva de emergência. Sendo que o tempo mínimo é de 6 meses, né, para você calcular, podendo ser até de 1 ano e meio, 2 anos, dependendo da sua profissão. Então, quanto mais arriscada a sua profissão, quanto maior a chance de você ficar sem renda, de ser demitido, ou se você for um autônomo, então é melhor que sua reserva de emergência seja um pouquinho maior. Se você for um funcionário público, tem, querendo ou não, um pouquinho mais de estabilidade, não precisa ser uma reserva tão grande assim. E onde investir? Investimentos de baixo risco e alta liquidez. Então, como Tesouro Selic, CDI, CDBs, fundos DI, RDBs também entram aqui nesse bolo. Como a gente monta uma reserva de emergência? Primeiro, a gente tem que controlar as nossas dívidas para que a gente comece a conseguir reservar esse dinheiro. O segundo passo é você saber quais são os seus gastos essenciais mensais. Próximo passo, a reserva ela deve ser feita por pelo menos 6 vezes os seus gastos mensais, tá? Pelo menos 6 vezes o valor dos seus gastos. E esse é o passo essencial antes de você investir em qualquer outra coisa. Então, antes de pensar em investimento em renda variável, comprar ações, comprar moeda, comprar criptomoeda, é importante que você tenha a reserva de emergência. Porque senão, qualquer outro investimento ele vai se tornar insustentável. Porque em qualquer situação que você tiver uma emergência e você precisar tirar, por exemplo, de ações, se essas ações estiverem no momento de queda, você vai perder muito dinheiro, então não compensa. Você tem que primeiro fazer uma reserva de emergência e depois pensar em outros tipos de investimentos. Então, invista em um produto que te dê segurança e liquidez. O próximo título que a gente vai estudar é o Tesouro Pré-Fixado, cujo nome oficial é LTN. O Tesouro Pré-Fixado é um investimento que tem uma rentabilidade anual fixada no momento da compra do título. Ou seja, no resgate, aquele título renderá exatamente o que foi acordado no momento da compra. Se o investidor quiser resgatar o dinheiro antes do vencimento, ele deve tomar cuidado com a marcação no mercado, já que esse rendimento ele pode ser maior ou menor no momento da venda. Então, assim, se você for comprar esse título e levar ele até o vencimento, pode ficar despreocupado. Entretanto, se você quiser achar, né, que vai precisar resgatar ele antes, você tem que tomar cuidado com a marcação no mercado, porque essa taxa, apesar de ela ser fixada no vencimento, diariamente ela varia. E se você vender no dia que ela variou, no momento que vai te dar prejuízo, então você vai vender esse título mais barato do que você comprou. Nós também temos o Tesouro Pré-Fixado com juros semestrais, cujo nome oficial é NTN-F. Ele também é um investimento que tem uma rentabilidade anual fixada no momento da compra do título, ou seja, no resgate aquele título renderá exatamente o que foi acordado no momento da compra. Se ele quiser resgatar antes, também vai ter que se preocupar com a marcação no mercado. Entretanto, a diferença dele com os juros semestrais, né, para o título pré-fixado sem esses juros semestrais, é que no caso do Tesouro Pré-Fixado com juros semestrais, a rentabilidade ela é adiantada. Assim, o investidor não precisa esperar até o vencimento para receber esse rendimento. A cada 6 meses, o investidor recebe os rendimentos que são conhecidos como cupons semestrais. Então, ao invés de receber esse rendimento tudo junto no final do prazo, no vencimento, você vai receber a cada 6 meses. Mas, nesse caso aqui, com juros semestrais, isso só vai ser interessante se você tem uma quantia muito alta e que vai te render um valor que você considera muito bom por mês. Porque se você retira uma rentabilidade que é muito pequena, você perde o efeito dos juros compostos, né? O efeito de bola de neve no seu investimento. Então, aqui só é interessante se você tiver muito, muito valor investido. Senão, não vai fazer sentido você comprar um título que ofereça juros semestrais.
O tesouro pré-fixado ele pode ser um investimento interessante quando existe uma tendência de queda da inflação e queda na Selic, pois o seu rendimento anual pode ser superior a esses dois indexadores. Além disso, em um momento de queda das taxas, é possível ter uma rentabilidade maior com a venda antecipada do título em decorrência da marcação a mercado. Tesouro IPCA+, cujo nome oficial é NTNB Principal. O Tesouro IPCA ele é um híbrido de pré-fixado com pós-fixado, ou seja, ele tem uma rentabilidade que varia com o IPCA, que é o Índice de Preços para o Consumidor Amplo, índice que mede a inflação. E, além disso, ele também vem acompanhado de um rendimento fixo. Ou seja, ao investir, você vai ter um rendimento pré-fixado e também um rendimento de acordo com a inflação no período. Então, um exemplo de título, né? IPCA mais 5,6%, sendo IPCA a parte pós-fixada e 5,6% a parte pré-fixada. Ele também sofre marcação a mercado, e por isso é preciso ter cuidado no momento da venda antecipada, antes do seu vencimento. Nós também temos o IPCA+, com juros semestrais, cujo nome oficial é NTNB. O rendimento do Tesouro IPCA+, com juros semestrais também é definido com o juro anual mais uma variação de IPCA no período, a mesma coisa do IPCA principal. A diferença, assim como a gente viu no pré-fixado com juros semestrais, é que com relação à sua remuneração, né? Onde os pagamentos dos rendimentos ocorrem a cada 6 meses. Mas da mesma forma que o pré-fixado com juros semestrais, só vai ser interessante se você tem um montante muito, muito grande investido, que faça sentido você obter esse rendimento a cada 6 meses. Porque se não for fazer diferença na sua vida, esse valor que você vai receber a cada 6 meses, é melhor você deixar para resgatar ele somente lá no vencimento, porque você aproveita todo o efeito de bola de neve que os juros compostos possuem, né? Porque cada vez mais o montante vai ficando maior, porque vai se juntando com o rendimento, então você tem um rendimento maior do que se você tivesse resgatado esse valor antes. O Tesouro IPCA+, é uma excelente opção para investimentos de médio e longo prazos, como forma de fazer o seu dinheiro render sempre um pouco acima da inflação. Para um curto prazo, essa opção ela deve ser analisada com cuidado devido aos efeitos da marcação ao mercado, que pode valorizar ou desvalorizar o título, desde que não seja o dinheiro de uma reserva de emergência, porque o dinheiro de reserva de emergência você vai colocar no Tesouro Selic, no CDB que renda 100% de CDI. O IPCA+, não é um lugar para você colocar a sua reserva de emergência, porque se você precisar vender o título, pode ser que você perca também com a marcação a mercado. E é isso, pessoal. A gente analisou aqui os títulos públicos. E a próxima aula a gente vai falar um pouquinho de marcação a mercado, para vocês entenderem o quanto que eu falo, né, da marcação a mercado. Até mais. E aí, tudo bem? Estou passando apenas para deixar um recado bem rápido para você que acabou de ver essa aula e que gostaria de assistir a todas as aulas desse curso. É bem fácil, basta você clicar no link que está na descrição deste vídeo ou acessar www.novacursos.com.br. Fazendo sua matrícula em nosso site, você terá acesso a todas as aulas desse curso e mais centenas de outros cursos, além de poder fazer avaliação. E caso você queira, poderá estar adquirindo o certificado com um valor bem acessível. Esse foi o recado que eu queria dar. Aguardo sua matrícula. Até breve!